Daí, pessoal, mais uma resolução. Uma tradicional competição entre 24 times sempre foi organizada em 3 fases. Na primeira fase, os times são divididos em 6 grupos de 4 times, em que cada time joga uma vez contra cada time do mesmo grupo. O último colocado de cada grupo é eliminado. Os times restantes vão para uma segunda fase, na qual a divisão em grupos e todos os times não há divisão em grupos e todos os times se enfrentam, cada par uma única vez. Os 2 times com maior pontuação na segunda fase enfrentam-se na terceira fase em uma partida final que define o campeão. No próximo ano, os times passarão a ser divididos em 4 grupos de 6 times e os 2 últimos colocados de cada grupo serão eliminados ao final da primeira fase. O restante da competição continuará como antes. Nessa nova organização, o número de partidas da primeira fase diminuirá, o número de partidas da segunda fase aumentará, o número total de partidas da competição diminuirá ou o número total de partidas que um time precisa disputar para sagrar-se campeão aumentará, ou ainda o número de times eliminados na primeira fase diminuirá. Então vamos descrever esse exercício aqui. Ele tem uma série de dados, né? Então vamos separar aqui em 2 situações. Tem a primeira situação, que é a atual, né? E depois a situação do próximo ano, quanto aí à formação dos grupos. Vamos começar assim, ó, 24 times no total. E aí aqui eu tenho, são divididos em 6 grupos. Então são 6 grupos. 6 grupos com 4 times. E aqui cada time joga uma vez contra cada time do mesmo grupo. Ou seja, aqui é todos contra todos, né? 6 grupos, vou botar assim, ó, todos contra todos. Ok. Isso aqui eu estou falando da primeira fase. Beleza. O último colocado de cada grupo é eliminado. Então, todos contra todos e o último de cada grupo é eliminado. Ok. Os times restantes vão para a segunda fase. Opa, vamos para a segunda fase aqui, ó. Segunda fase. O que diz a segunda fase? Segunda fase, os times restantes vão... Não há divisão entre grupos e todos se enfrentam, cada par uma única vez. Então todos se enfrentam. E aí então é todos contra todos de novo, né? E aí o que acontece? Só que não esquece que serão menos times. Por quê? Porque se eu tenho 6 grupos e o último de cada grupo é eliminado, em vez de 24 times aqui, eu vou ter 18, né? Serão 24 menos 6 eliminados. Por que 6? Porque eu tenho 6 grupos e o último lugar de cada grupo é eliminado. Então aqui na segunda fase eu só tenho 18 times. 18 que jogam todos contra todos de novo. Todos contra todos. E aí depois disso vai para a terceira fase. O que é a terceira fase? A terceira fase é uma partida final. Entre quem? Entre primeiro e segundo lugares aqui da segunda fase. Ok? Então isso aí é o atual, é como está acontecendo. Agora aqui embaixo eu vou colocar no próximo ano. No próximo ano também são 24 times. Os times passarão a ser divididos em 4 grupos de 6 times. Então agora são só 4 grupos. 4 grupos de 6 times. E os 2 últimos de cada grupo serão eliminados no final da primeira fase. O restante da competição continuará como antes. Então significa que esses 6 times aqui jogam
todos contra todos também, como era lá em cima, como era nas primeiras regras, todos contra todos. E em vez de eliminar o último, os dois últimos são eliminados. Os dois últimos de cada grupo são eliminados. Então isso aí é a primeira fase. A gente vai para a segunda fase. Ó, isso aqui foi primeira fase. Vamos para a segunda fase. A segunda fase ele diz que é igual, né, o processo anterior. Então o que eu tenho aqui? Eu tinha 24 times, os dois últimos de cada grupo são eliminados. Então quantos são eliminados agora? São eliminados 8, né? São 4 grupos. Cada grupo tem 2 eliminados, 4 vezes 2, 8. Então 24 menos 8. Aí eu tenho agora 16 times que vão disputar a segunda fase. E esses 16 times jogam o quê? Todos contra todos. E aí escolhe-se primeiro e segundo lugar, como era o processo anterior. Vamos para a terceira fase, que é o quê? Que é a partida final entre os dois primeiros. Isso não mudou. Primeiro e segundo, ok? Então tá aí o esqueleto, né, ou a estrutura do exercício. Então eu preciso calcular o número total de partidas dessa primeira modalidade aqui de confrontos e depois calcular o número de partidas da segunda modalidade para verificar, poder marcar nas alternativas, se aumenta o número, se diminui, se em determinada fase tem mais partidas, se tem menos. Então vamos a isso. Vamos aqui para a primeira fase. 6 grupos de 4. Todos do grupo jogam todos contra todos. Então vou pegar a combinação de 4 times, que é o que eu tenho em cada grupo. E eles vão jogar 2 a 2. Combinação de 4, 2 a 2. São todas as possibilidades de organizar duplas para jogar, né? Já que eles jogam uma única vez entre si. Então eu tenho ali 4 fatorial, 2 fatorial que é o menor, e a diferença 4 menos 2, 2 fatorial. Isso vai dar 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, tranca no 2, 2 fatorial, 2 fatorial, cancela 2 fatorial com 2 fatorial, 4 vezes 3, 12, 12 por 2, né? Fatorial de 2 é 2. Isso vai me dar 6 partidas. 6 partidas em cada grupo. Como são 6 grupos, eu tenho 6 vezes 6, 36. Então na primeira fase eu consegui 36 partidas. Na segunda fase, lembra? Só restaram 18 times, já que 6 foram eliminados, que são os últimos lugares de cada um dos 6 grupos. Então esses 18 times jogam todos contra todos também. Então 18 formando os pares, né? Formando as duplas de jogos. 18, 2 a 2, maior em cima, 18 fatorial que é o total disponível, 2 fatorial e a diferença entre eles, 16 fatorial. Abro 18 até o 16, 18 vezes 17 vezes 16, tranca no 16, 2 fatorial, 16 fatorial. Cancela 16 fatorial com 16 fatorial. Posso simplificar esse 2 fatorial, que é a mesma coisa que 2, por 18 aqui, ó, dá 9. Eu tenho 9 vezes 17. 90 com 63. 153. E aí isso é o número de partidas da segunda fase. E na terceira fase eu tenho a final, que daí é só escolher o primeiro e segundo lugar. E aí então eu tenho mais uma partida. Então eu tenho 36, 153 e mais um. 9, 10, 1. Tem aqui 4, 9,
190 partidas ao todo. Isso é o número de partidas da primeira fase, da primeira modalidade. Na segunda modalidade é o mesmo processo, né? Eu tenho 4 grupos de 6. Então esses 6 times vão jogar todos contra todos. Então combinação agora de 6, 2 a 2. São 6 times organizados em duplas para fazer as partidas. Então aqui eu tenho maior 6 fatorial, embaixo menor 2 fatorial e a diferença 6 menos 2, 4. E aqui eu estou usando a expressão, a ideia de combinações, por quê? Porque a ordem dos elementos não altera. Se eu vou jogar o time América vezes sei lá, Bauru, o que acontece? Eu tenho América e Bauru. Bauru e América é a mesma coisa, é uma partida única. Então não tem ordem entre eles. Como não tem ordem, são apenas duplas. Então por isso que eu estabeleço raciocínio por combinações. E aí então aqui eu tenho 6 vezes 5 vezes 4, tranca no 4, 2 fatorial, 4 fatorial. Cancela 4 fatorial com 4 fatorial. 6 vezes 5, 30. 2 fatorial é 2. 30 por 2, 15. E aí está me dando 15 partidas. 15 partidas em cada grupo, né? Ó, 6 times escolhidos 2 a 2 para fazerem as partidas. Então eu tenho 15 partidas em cada grupo. Como são 4 grupos, então isso aqui vezes 4, e aí eu tenho 60 partidas na primeira fase dessa segunda modalidade. Tu vê que aumentou o número de partidas na primeira fase, né? Aqui está dizendo o número de partidas da primeira fase diminuirá aqui, letra A. O número de partidas da primeira fase diminuirá. Essa eu já posso eliminar. Estou vendo que aumenta de 36 para 60. Essa já não pode ser. Adiante, na segunda fase, o que eu tenho? Eu tenho só 16 times, já que 8 foram eliminados, né? São os 2 últimos de cada um dos 4 grupos. Então, com 8 eliminações, eu fico com 16 times. E esses 16 jogam todos contra todos. De novo, né? 16, 2 a 2, combinações. E 16, 2 a 2. Maior em cima, 16 fatorial. 2 fatorial. E a diferença entre eles, 14. Abro 16 até o 14. 16 vezes 15 vezes 14 fatorial. Tranca no 14. 2 fatorial, 14 fatorial. Cancela 14 fatorial, 14 fatorial. Me sobra aqui 16 vezes 15 sobre 2 fatorial. 2 fatorial mesmo que 2. Posso cancelar aqui, ó. 16 por 2 é 8. 8 vezes 15, 80, 40, 120. Então aí eu tenho 120 partidas na segunda fase. Então aqui diz que o número de partidas da segunda fase aumentará. Não vai aumentar, né? Eu tenho 153 na primeira modalidade e tenho 120 na segunda. Então diminuiu o número de partidas. Então letra B também não pode. E a fase final aqui tem mais, a terceira fase tem mais uma partida, né? Primeiro contra segundo. Então o número total de partidas 60 com mais 120 com mais 1. 181. Então está me dando aí um total de 181 partidas na segunda modalidade. Então diz assim na letra C: o número total de partidas da competição diminuirá. E é isso aí mesmo, diminuirá. Porque eu tinha aqui 190 partidas e agora serão 181 partidas. Realmente letra C. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.